1 Coríntios capítulo 16, eu vou ler só os primeiros versículos. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo, que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Conforme a sua o quê? Prosperidade. Para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Jerusalém estava passando por um momento muito parecido com o nosso. Não havia mantimentos, não havia alimentos, não havia nada, nenhum tipo de provisão para os irmãos carentes, pobres de Jerusalém. E agora Paulo faz então uma campanha e levanta ofertas justamente para suprir as necessidades dos santos de Jerusalém. Eu quero compartilhar com você alguns princípios muito importantes sobre as ofertas do povo de Deus. Antes de falarmos sobre as ofertas propriamente, vamos falar sobre planejamento financeiro. E quem sou eu para ensinar para você neste exato momento como planejar as suas finanças? Principalmente você que não tem mais finança, você que não tem mais salário. Pastor Rômulo, como que eu vou organizar as minhas finanças se eu não estou tendo nenhum tipo de provento? Mas, ainda assim, meus amados, esses princípios que eu vou lhe passar servem tanto para os dias de hoje, vacas magras, como também para os dias de amanhã, vacas gordas, se Deus quiser. Então, planejamento financeiro é algo muito simples. Simples de entender, difícil de fazer. Mas o primeiro princípio que eu gostaria de passar para os irmãos é colocar na ponta do lápis todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai. Isso vai fazer toda a diferença, né? Você precisa saber exatamente o que você tem ou o que você vai ter. E você precisa saber exatamente o que você precisa pagar, o que vai sair. Com certeza, a grande maioria de nós, nos próximos dias e meses, nós vamos receber muito menos, né, do que nós vamos ter que gastar. Por isso que aquelas famílias que não têm uma poupança, um colchão, terão muito mais dificuldades. Mas é importante, mesmo que fique no vermelho, é importante você saber e ter controle daquilo que entra e daquilo que sai. Neste momento você não pode mais agir por impulso. Você precisa ter controle completamente dos seus créditos e dos seus débitos, das suas rendas e dos seus gastos. Depois disso, listar despesas fixas. Pastor, o que vem a ser isso? É aquela despesa que você tem que pagar, gastar todos os meses, né? Água, luz, telefone, internet, também alimentação, não é isso? Você tem que pagar essas contas todos os meses e você tem que saber exatamente, né, o valor que cada uma delas exige. Mas há também aquelas continhas que nós chamamos de variáveis, não é isso? Eu tenho certeza que com a família inteira agora em quarentena, deve ter aumentado aí a conta de luz, a conta de água, também a conta de alimentação, né? Porque as pessoas ficam no mesmo lugar paradas, se alimentam mais. E você deve ter, infelizmente, aumentado as suas despesas, justamente por conta desta quarentena. Então, se você fizer uma lista das despesas fixas e das variáveis, porque dá para se ter uma ideia, é um passo essencial para ver o que pode faltar e o que você pode tirar do seu orçamento, né? Você pode tirar o serviço de TV a cabo, você neste exato momento pode, talvez você possa telefonar para a seguradora do seu carro e renegociar o valor do seguro, pois afinal de contas você praticamente não está saindo de casa, o carro passa a maior parte do tempo na garagem. E sem dizer que, né, você pode pedir à família a devida cooperação para ficar menos tempo debaixo do chuveiro.
etc. e tal. Terceiro, você precisa organizar as finanças. Organizar as finanças vai ajudar a diminuir sua preocupação, porque você vai saber exatamente do quanto precisa para passar os próximos dias, as próximas semanas e até os próximos meses. Ah, pastor, eu não quero nem ver a realidade. Eu prometo, mesmo que ela seja terrível, mas o fato de você saber onde você se encontra já será um grande alívio. E conhecereis a verdade, seja ela qual for, e a verdade vos libertará, tá bom? Mas pare de agir como um cego no meio do tiroteio. Você precisa saber exatamente onde você se encontra financeiramente neste momento. E compartilhar com a família a importância de economizar no dia a dia, né? Agora não é hora para gastar no supermercado com coisas que não fazem nem bem para a saúde, né? E muito menos para o bolso. E também é hora de não gastar com coisas desnecessárias, como roupas, maquiagem, porque ninguém está saindo de casa. Qual a necessidade, né, dessas coisas? E você precisa da ajuda de sua família para gastar o mínimo possível, porque com certeza a nossa recessão econômica não vai embora do dia para a noite, apesar de que eu estou muito esperançoso com respeito ao nosso país. Estou mesmo esperançoso. Muito bem, eu quero também te dizer que outra alternativa é entrar em contato com os seus credores. Não espere que eles entrem em contato com você, mas entre você em contato com eles, porque nesse exato momento, todos os nossos credores, eles estão sendo obrigados a serem flexíveis. Todos eles, a companhia de energia, de água, de gás, né? O condomínio e os bancos e as companhias de cartão de crédito, todos estão sendo obrigados a renegociar as nossas dívidas, porque a situação pegou a todos de surpresa. Então, o seu credor é o devedor de alguém. Pode ter certeza que todos nós estamos dentro do mesmo barco. Por isso que você pode entrar em contato com eles e tentar melhorar o prazo dos pagamentos, as formas do pagamento. Isso vai te ajudar a se programar e assim diminuir os níveis de ansiedade. E por último, porém, não menos importante, ser fiel no pouco que tem a Deus, através de suas ofertas e de seus dízimos. Enquanto Deus estiver lhe dando, que seja pouco, você precisa devolver os seus dízimos e ofertar a Deus. Eu tenho absoluta certeza que Deus irá lhe abençoar por isso. Mas se você não agir com fé neste momento, você não tem como agradar a Deus. Por isso que Paulo disse, eu sei padecer necessidades. Como que ele sabia? Ele era fiel a Deus, ele continuava fazendo tudo o que era esperado dele, mesmo na mais extrema necessidade. E assim também somos nós. Mesmo na mais extrema necessidade, nós temos que demonstrar fidelidade a Deus. Nunca se esqueça da pobre viúva. Ela deu tudo o que tinha na casa do tesouro. Ela era primeiro uma mulher desprotegida. Naquela cultura, naqueles tempos, uma mulher desprotegida, ela era como um indigente. Ela precisava de alguém para sustentá-la. Não é como hoje, que a mulher pode trabalhar, ser independente. Naquele tempo, não. Portanto, ela já tinha esse entrave, o de ser mulher. Pior ainda, o de ser viúva. Ninguém para suprir suas necessidades, para protegê-la. E a Bíblia diz que ela era pobre. Mulher, pobre, viúva. E apesar disso, dessa extrema necessidade, ela deu tudo. E quem estava observando isso? Ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Filho de Deus. Ele fez questão de se assentar na frente da Arca do Tesouro e observar a maneira como as pessoas estavam ofertando. Os ricos, os que tinham, estavam dando apenas da sobra. E a sobra deles já era muito, comparada, é claro,
com as 2 moedinhas da pobre viúva. Mas Jesus disse, ela deu muito mais do que todos estes, provando que Deus não se impressiona com a quantidade que nós ofertamos, mas com a porcentagem do que nós estamos oferecendo a Ele. Então eu quero sim incentivar você a continuar sendo fiel a Deus, mesmo durante esta pandemia. Meus amados, o apóstolo Paulo, ao falar com a igreja de Corinto, ele já delineou, ele deu um esboço dos 4 assuntos que ele iria tratar com aquela igreja, E ele classificou as nossas ofertas, as ofertas que nós entregamos através da igreja, como o 4º assunto mais importante da sua pauta. Apesar de que eu não gosto muito de falar sobre finanças, eu não tenho como evitá-la, porque Paulo não evitou, Jesus não evitou falar sobre finanças. E ele disse aqui que seria o 4º assunto mais importante de sua agenda que ele estaria tratando com aquela igreja. Mas veja quais foram os outros assuntos. Primeiro, ele explicou sobre o significado do Evangelho. Amém, irmãos? O Evangelho é a fundação de tudo, é o plano de salvação, é como o ser humano pode receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E depois de colocado este alicerce, Paulo fez questão de explicar sobre a doutrina da ressurreição. Cristo, ele ressurgiu dentre os mortos, física, corporalmente. Não foi o espírito dele que ressurgiu, mas o próprio corpo, só que glorificado, transformado. Mas a pessoa de Jesus num novo corpo, imortal, desta vez. O mesmo tipo de corpo que eu e você um dia também receberemos após a nossa ressurreição, que será exatamente como a de Cristo. Aí ele falou ou explicou sobre a segunda volta de Cristo. Não existe assunto mais importante do que o Evangelho, a ressurreição física e o arrebatamento da igreja. Amém, irmãos? Mas por último, ele falou sobre as ofertas que fazemos através da igreja. E este é o nosso texto, 1 Coríntios 16, versos de 1 a 2. Veja então, irmãos, a ordem dos assuntos tratados pelo apóstolo Paulo. E agora, a respeito do último assunto da pauta, Paulo nos apresenta 3 princípios sobre as ofertas financeiras do povo de Deus. Esqueça nesse momento tudo que você jamais ouviu pela televisão, pelo rádio, pela internet a respeito de dinheiro. Mas escute agora o que a palavra de Deus ensina sobre as nossas ofertas, os nossos dízimos. Realmente nós temos que saber o que Deus espera de nós, principalmente em tempos de crise. Primeiro, Paulo estabelece regras. A regra das ofertas. Há regras. Aliás, a Bíblia é cheia de regras, de princípios, nos orientando sobre todas as áreas da nossa vida, e com o dinheiro não seria diferente. Paulo diz assim, conforme a sua prosperidade. A minha prosperidade, com certeza, não é a mesma de outros irmãos da igreja. E a prosperidade de outros irmãos da igreja não é como a minha, mas cada um de nós prospera de um jeito. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, mas prosperidade, graças a Deus, ela não vem só através de finanças, ela vem também através da saúde. Amém, irmãos? Ela vem através da saúde mental, espiritual, emocional, da nossa parte, da parte da nossa família. Prosperidade tem várias facetas e não se refere apenas ao dinheiro. O dízimo, eu quero que você saiba, continuou sim a ser praticado no Novo Testamento, mas não mais da forma como ele era praticado no Velho Testamento. Agora as ofertas, todas elas, seriam resultados de adoração e não mais de imposição. Por isso que quando nós vamos levantar as ofertas durante os cultos da igreja, muitos de nós fazemos questão de dizer, agora vamos adorar a Deus com os nossos dízimos, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Porque realmente as ofertas tornaram-se motivo de adoração e de louvor. Se você estudar a hermenêutica, você vai precisar entender um dos princípios da interpretação de textos, que se chama a regra da primeira menção.
A primeira vez que um assunto foi mencionado na Bíblia, é muito importante para nós entendermos a origem, a substância, o conteúdo, o motivo por detrás daquele acontecimento. Então, de acordo com a regra da primeira menção, o dízimo nunca foi fruto da lei, nunca foi fruto de imposição, nunca foi fruto de obrigação, mas o dízimo nasceu como fruto da fé, fruto da gratidão. Abraão, o pai da fé, foi o primeiro dizimista de quem nós temos notícia, e ele deu o dízimo 400 anos antes da existência da lei de Moisés. Portanto, por favor, separe o dízimo da lei de Moisés, porque o dízimo não nasceu na era da lei, o dízimo nasceu, eu diria, na era da graça, tá bom? Na era da graça, na era da fé, porque Abraão creu, e isto lhe foi imputado por justiça. Mas o que levou Abraão a dar pelo menos 10% de todos os seus ganhos, de toda a sua renda, ao nosso Deus? Foi a fé, foi a gratidão, como eu disse. E agora comprovo em Gênesis 14, versos 18 a 19. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, de tudo. Se você não gosta do dízimo, não coloque a culpa em mim, não coloque a culpa nas igrejas mercantilistas que estão fazendo mau uso deste assunto. Coloquem a culpa no pai Abraão, de tão grato e de tão fervoroso que ele era, ele de livre e espontânea vontade resolveu dar o dízimo. A ideia foi dele, Deus gostou da ideia. Lembra, Davi foi quem teve a ideia de construir um templo em Jerusalém. Deus nunca havia pedido isso, mas Deus gostou da ideia. E hoje o templo em Jerusalém há de ser reconstruído, porque Deus gostou da ideia, e Deus gostou da ideia do dízimo. Mas a ideia realmente veio de Abraão, ele é o pai da fé, e por isso o nosso dízimo está associado à fé. O nosso dízimo não está associado à lei. Nós estamos dando a Deus através da fé, mesmo durante a pandemia. Vamos então observar a regra da segunda menção? Os advogados entendem muito bem a regra da primeira e da segunda menção. Depois de Abraão, seu neto, chamado Jacó, foi a segunda pessoa a entregar os dízimos. Claro que Isaac também entregou os dízimos, mas mencionados na Bíblia, a segunda pessoa foi Jacó. Isso também aconteceu antes da lei, né? E mais uma vez, o voto, o dízimo de Jacó foi algo voluntário que partiu dele e não foi nada assim constrangedor, contristador. Veja Gênesis 28, por favor. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Eu sempre peço licença para fazer trocadilhos, tá bom? Porque eu não estou lendo a Bíblia agora, eu estou fazendo uma aplicação. Você poderia fazer uma oração muito semelhante à de Jacó neste momento e seria bíblico. Você pode dizer: Senhor Deus, se o Senhor me abençoar durante esta pandemia, durante esta quarentena, se o Senhor me der um emprego, se o Senhor me der meios de ganhar dinheiro, de sustentar a minha casa, Senhor, mesmo que seja pouco, eu prometo, eu vou lhe devolver o dízimo de tudo. Ah, não se esqueça da casa de Deus, viu? Betel, que significa casa de Deus. Prometa também que você vai ser fiel à casa de Deus. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Abraão e Jacó estipularam que menos de 10% nós não estaríamos valorizando a pessoa do nosso Deus e nem estaríamos demonstrando a devida fé e gratidão. Mas não se engane, o dízimo
400 anos mais tarde, foi sim incorporado à lei de Moisés, porque Deus descobriu que Abraão, Isaac e Jacó eram pessoas muito especiais, mas que a grande maioria dos homens não agiria de forma voluntária, de forma generosa, de forma altruísta, que a maioria dos homens não daria o dízimo, a menos que fossem obrigados. Por isso que Levítico 27:30 diz: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas, separadas são para o Senhor. Ninguém precisou falar para Abraão que Deus era o possuidor dos céus e da terra, o dono de tudo. Um coração alegre, grato, fervoroso, estava pronto para saber disso. Mas Deus precisou falar para aqueles filhos rebeldes e desobedientes: eu sou o dono de tudo. Tudo que vocês têm pertence a mim. Pertence a mim. Já o Novo Testamento, né, que é a nossa regra de fé, o Novo Testamento ensina que devemos ir além do dízimo. Engana-se quem acha, quem pensa que o dízimo acabou no Novo Testamento. Não acabou, ele apenas tomou uma nova forma. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Essas coisas acabaram no Novo Testamento? Claro que não. E assim também, entregar os dízimos não acabou, irmãos. Apenas deixou de ser uma ênfase legal, jurídica, e passou a ser uma missão de amor. Jesus e os apóstolos não falaram mais sobre a lei de Moisés, mas eles falaram sobre a fé e o amor cristão, como foi nos dias de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não havia lei, havia apenas o amor e a gratidão a Deus. No Novo Testamento também, você percebe que Jesus elogiou algumas pessoas que deram, inclusive, além do dízimo, como a pobre viúva que eu citei. Por exemplo, ela deu tudo que tinha, 100%, mas ele nunca elogiou alguém que tivesse dado menos de 10%. O que mostra para mim e para você que 10% é o piso, não é o teto, né, das nossas ofertas. Com 18 anos de idade, meu pastor, pastor Jaime Rose, se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Ele tinha um passado bastante pesado, ele foi um adolescente rebelde, mas com 18 anos ele recebeu Jesus Cristo como Salvador e a sua vida foi completamente transformada. Pastor Jaime Rose tornou-se o príncipe dos pregadores, na minha opinião, o Charles Spurgeon do século XX, principalmente do século XX. Aí ele estava no seu local de trabalho e o incrédulo, sabendo da conversão dele, chegou para ele a fim de zombá-lo e disse: coitado, ouvi dizer que você se converteu a Jesus? Aí o pastor Jaime disse: é verdade, eu aceitei a Cristo. Aí o incrédulo disse: agora você vai ter que dar o dízimo para a sua igreja. Os incrédulos têm um problema sério com o dízimo, né? Aí o pastor Jaime não sabia o que era dízimo. Ele era marinheiro de primeira viagem, ele perguntou para o rapaz: mas o que é isso? O rapaz era mais analfabeto bíblico do que o pastor Jaime e disse: dízimo é 30% do que você ganha. E o pastor Jaime acreditou. E por vários e vários meses ele estava dando 30% do salário dele para a igreja como dízimo. Quando ele descobriu a verdade, que o dízimo é apenas a 10ª parte de tudo que você ganha, era tarde demais. Ele já havia se acostumado a dar 30% ou mais de tudo para Deus. E eu sei que meu pastor sempre deu muito mais do que o dízimo para a obra de Deus. Então, meus queridos, é isso que nós precisamos entender durante esta pandemia. 10% é o piso, não é o teto.
O Novo Testamento ensina a dar o que nós suportamos. O que você suporta? Veja 2 Coríntios 8, versículo 6. Porque segundo o seu poder, capacidade, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram de que forma? Voluntariamente. Esta é a nova regra. Conforme a sua prosperidade, conforme a sua generosidade e conforme a sua gratidão. O dízimo parou de ser uma imposição legal e passou a ser uma atitude do coração. Só entregam os dízimos realmente quem é generoso, quem é grato e quem suporta. Então esta é a nova regra. Bem explicado, você não acha? Agora veja comigo a recompensa das ofertas. Você nunca vai dar mais para Deus do que Deus vai devolver para você. Nunca. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Meus amados irmãos, a maior recompensa que existe quando nós investimos na obra de Deus é porque nós estamos investindo em valores eternos. Paulo disse para a igreja de Corinto que a sua oferta seria usada para socorrer os irmãos necessitados de Jerusalém. Veja que coisa linda. Até recentemente, gentios e judeus não podiam ter comunhão, não podiam ter contato, eles não podiam ser irmãos, eles tinham que viver separados. Agora, através de Cristo, da igreja, eles se unem, se tornam um só corpo. E os gentios têm a oportunidade de levantar ofertas e suprir, ajudar a suprir as necessidades dos judeus. Isso só acontece no reino de Deus. Isso se chama generosidade, isso se chama missões. Só assim nós vamos ver o nosso dinheiro de volta. Deixe-me dizer-lhe uma coisa que aconteceu no mês de fevereiro. Um irmão da nossa igreja soube que tinha um investimento na Bolsa de Valores chamado Small Cap. E que o Small Cap, no mês de janeiro, havia dado um rendimento maior de 12%. Já pensou? Você aplica o seu dinheiro em um mês e ganha 12% de juros em cima daquele valor? Aí ele soube do Small Cap, correu para o banco e disse: eu quero aplicar no Small Cap. Aí o gerente disse para ele: olha, é um investimento de alto risco. Não, mas olha quanto que deu no mês passado, mais de 12%. O gerente disse: sim, mas não quer dizer que vai se repetir. Mas como tem sido nos últimos meses? O Small Cap tem sido muito bom. Aí ele pensou, analisou e aplicou. Graças a Deus, ele aplicou apenas 10% de todo o dinheiro que ele tinha. No Small Cap, dava 10 mil reais. Então ele tinha 100 mil reais, né? E aplicou 10 mil reais no Small Cap. No mês seguinte, de 10 mil reais foi para 5. Ele perdeu 50% em alguns dias. Por causa dessa pandemia, né? As bolsas de valores foram lá para baixo. Viu só? A melhor forma de você investir o seu dinheiro e ter absoluta certeza que ele volta é na bendita obra de Deus. Jesus deixou isso muito claro para nós em Lucas 16, verso 9. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Então nós investimos na obra de Deus, a obra de Deus é realizada, almas são salvas, e aquelas almas vão subir conosco para o céu. Amém, irmãos? Nada consegue ultrapassar a importância do investimento celestial. Que recompensa! Iremos reencontrar
todos os nossos investimentos que fizemos para Deus durante a nossa vida. Certo comerciante, ele havia prometido dar uma oferta para ajudar na construção da igreja. Aí o diácono marcou com ele e foi buscar a oferta num determinado dia. Chegou lá, o comerciante fez um cheque de R$600. Bênção! O diácono pegou o cheque, agradeceu. Na hora que ele estava virando as costas para ir embora, o comerciante recebeu um telefonema avisando que o seu caminhão de mercadorias havia se envolvido num acidente gravíssimo e toda a mercadoria se perdeu. Tudo se perdeu, o próprio caminhão se perdeu. Aí naquele instante, o comerciante chamou o diácono lá na porta, já estava saindo. Volta aqui, me devolva aquele cheque. O diácono, é claro, devolveu o cheque para o comerciante e o comerciante rasgou aquele cheque na frente do diácono. Aí o diácono pensou, lá se foi a oferta de R$600, mas eu não culpo este homem. Depois desse prejuízo todo, o homem, no entanto, tirou o talão de cheque e escreveu um outro cheque, desta vez de R$1.200, o dobro. Aí o diácono ficou sem entender e o comerciante disse, olha, já que eu perdi um montão de dinheiro hoje, então eu vou dobrar a minha oferta, porque esta eu sei que eu nunca vou perder. Amém, irmãos? É impossível perder quando se investe na obra de Deus. Mas qualquer outro investimento é muito arriscado. Jesus falou sobre os investimentos que fazemos na terra em comparação aos investimentos que fazemos no céu. Ele disse assim, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Amém? Este é o melhor investimento que existe. Mas há recompensas terrenas também. Tenho visto muitos dos meus irmãozinhos, filhos da fé, que eram crianças, hoje são adultos, sendo devidamente abençoados e recompensados por Deus, porque sempre foram dizimistas e ofertantes fiéis, mesmo nas horas de crise. Deus promete prosperidade, Deus promete preservação para os seus filhos, que são generosos e que são gratos. Provérbios 11:25 diz assim, a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Por isso que ontem à noite eu me senti como lixo, quando eu não pude ou não quis, Deus o sabe, ajudar aquele homem que bateu na minha porta, num horário muito inconveniente. Tomara a Deus que ele volte. Alguns anos atrás, ao visitar um homem que havia visitado a nossa igreja, a esposa dele me disse assim, sua igreja é a igreja de ricos, né? Eu levei um susto na hora. Eu disse, não, tanto quanto eu saiba, não há nenhum rico no nosso meio. Mas por que a senhora diz isso? Ah, porque eu observei vários carros novos estacionados na frente da sua igreja. Eu disse para ela, olha, pelo menos a metade daqueles carros não é nossa, mas pertence às pessoas que frequentam a academia de ginástica, que fica do lado da nossa igreja. E a igreja não é rica, haja vista que nós estamos agora num prédio alugado. Mas eu lhe faço uma promessa. Se os nossos irmãos continuarem sendo firmes e fiéis e abundantes nos seus dízimos e nas suas ofertas, em breve nós vamos ter o nosso próprio prédio e cada família vai ter o seu próprio carro. A minha profecia se cumpriu. Amém, irmãos? Hoje, a nossa igreja, a igreja mãe, ela se encontra num dos prédios, se não for o prédio mais bonito e mais magnífico da nossa região. Mas ela se encontra num dos prédios mais lindos, do setor sudoeste de Goiânia. É uma igreja que chama a atenção de todos que passam na avenida. Mas mais bonito do que o prédio são as pessoas dentro daquele prédio. E graças a Deus, a maioria delas realmente tem um carro.
E na maioria das vezes, carros novos. Por que não? É impossível servir a Deus e não prosperar. É impossível servir a Deus e não ser preservado. Então eu quero investir o meu dinheiro, eu quero investir a minha vida, porque alguns investem o dinheiro, mas não investem a vida. Eu quero investir os meus talentos também, onde eu sei que jamais irei perdê-los. Eu não sou economista, né? Apesar de que eu fiz a faculdade de administração de empresas. Eu também fui bancário por quase 5 anos. Mas eu sei o que é um investimento arriscado e eu sei o que é um investimento seguro. E eu quero lhe garantir que todo investimento para Deus é seguro. Um certo universitário, tentando tirar proveito de um rapaz de rua que não tinha nenhum estudo, fez a seguinte proposta para o rapaz. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer perguntas um para o outro. E aquele que não souber a resposta, paga R$10 para o outro. O analfabeto de rua disse, mas eu não sou estudado, eu não vou saber as respostas. Você é universitário, você vai saber as respostas, então vamos fazer diferente. Você me dá R$10 se você não souber a resposta, e eu te dou R$5 se eu não souber a resposta. Aí o universitário concordou, ele pensou, ainda assim eu vou tirar dinheiro desse otário. Aí os dois começaram a brincadeira. Aí o universitário disse para o analfabeto, pode fazer a primeira pergunta? Aí o analfabeto perguntou, o que é? Tem 10 pernas para cima, 10 pernas para baixo e 13 olhos. O universitário ficou pensando. Eu não sei. Toma aqui os seus R$10. Mas qual é a resposta? O analfabeto respondeu, eu também não sei. Toma aqui os seus R$5. Viu só? Deus é inteligentíssimo. Você nunca vai dar mais para Deus do que Deus devolve para você. Mesmo em época de pandemia, os princípios da palavra de Deus são lindos, são vívidos, são perfeitos. Eu sei que nós crentes somos zombados porque damos ofertas, porque damos dízimos, né? Mas nós estamos muito melhor do que os incrédulos. Nós não gastamos com bebida. Aliás, há um estudo comprovando que as pessoas que fazem uso do álcool são muito mais suscetíveis ao coronavírus do que as pessoas que não fazem uso do álcool. Pensem nisso. Então nós estamos muito melhores, não gastamos com álcool, não gastamos com drogas, não gastamos com vício algum. Cigarro, tabaco, né? Nós não gastamos com entretenimento sujos. Nós somos mais saudáveis e por isso mesmo nós somos mais felizes. Então a nossa recompensa, ela já é aqui na terra, mas muito mais ainda será no céu. E em terceiro e último lugar, olha que princípio maravilhoso, as razões que entregamos as nossas ofertas. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Observe agora comigo 2 ensinamentos sobre as nossas ofertas neste versículo. Primeiro, precisamos contribuir para o reino de Deus, para os santos. Significa que o dinheiro de Deus deve ser usado dentro da família de Deus. Nada contra os outros projetos sociais da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Mas o dinheiro da igreja e do povo da igreja deve ser usado apenas para o avanço da família de Deus sobre a terra. O governo pode usar
o dinheiro dos nossos impostos para promover o Bolsa Família. Corretíssimo. Mas a igreja deve usar as nossas ofertas para espalhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo também disse, ordenei as igrejas. Ou seja, todas as igrejas sérias deveriam recolher ofertas de forma séria para o sustento da obra de Deus. Quando nós começamos o Templo Batista Maranata de Goiânia, nós não recolhemos ofertas por 3 meses. Nem falávamos sobre o assunto. Tínhamos os cultos, mas não levantávamos ofertas, não recebíamos. Aí um irmão perguntou, pastor, por que nós aqui não levantamos ofertas, não recolhemos ofertas? O ministério aqui não precisa? Falei, precisa, mas nós não recolhemos ainda, porque não temos um CNPJ, ainda não fomos legalmente organizados, não temos uma conta bancária da própria igreja, com CNPJ da igreja, para receber as ofertas e contabilizá-las de forma legal. E realmente, nós só levantamos a primeira oferta depois que a igreja existia contabilmente. Paulo demonstrou como as ofertas devem ser usadas para o reino de Deus. E quem deve ofertar? Todos nós. Primeiro, meus irmãos, você não deveria se sentir constrangido ao entregar a sua oferta. Algumas igrejas colocam, um baúzinho ali na frente, uma caixinha, e todo mundo tem que levantar na hora das ofertas e ir lá e depositar a sua oferta. Algumas pessoas não gostam de aparecer. Então, no nosso caso, nós passamos uma cesta e ela é passada de mão em mão em todos os bancos. E a pessoa coloca a oferta que ela trouxe ou não coloca a oferta que ela não trouxe. Mas ninguém deve se sentir constrangido. Isso é muito ruim. Certa feita, um pastor disse para a sua igreja, eu não vou começar a pregação até que a igreja levante aqui agora R$2.000 para pagar as dívidas da igreja durante a semana. Quem dá 1.000? Quem dá 500? Quem dá 100? E realmente ele não parou até que todos chegassem com as ofertas a R$2.000. A igreja pagou suas dívidas daquela semana, mas as pessoas que estavam dentro da igreja, membros e visitantes, se sentiram bastante constrangidos com a maneira como aquela oferta foi levantada. Segundo, você não deveria entregar a sua oferta para ser reconhecido pelos homens. No nosso ministério, nós temos a prerrogativa de saber quem são os dizimistas, as ofertas que entram, mas abrimos mão desta prerrogativa. Só o tesoureiro da igreja tem acesso a esta informação. Só ele sabe quem são os dizimistas e os valores que estão sendo dados. Nós só recebemos o valor total, mas não sabemos quem são os dizimistas. Por quê? Porque nós acreditamos que é uma oferta voluntária, resultado de gratidão e de fé entre você e Deus. E você deveria entregar a sua oferta porque reconhece que tudo que você tem pertence a Deus. A Bíblia é muito clara a respeito das razões que nos levam a ofertar. O que nos leva a ofertar neste momento? Não é para ficarmos ricos. Não, espero que não. Não é para comprar milagres que porventura Deus esteja vendendo. Não é para agradar aos homens. Só existe uma razão que nós ofertamos: para obedecer a Deus. Demonstrar gratidão, fé. E as consequências é com Deus. Veja, 2 Coríntios 9, verso 7, eu vou ler para você. Não tenho nos slides. Cada um
contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Regras das ofertas, recompensas das ofertas, razões por detrás das ofertas. Então eu termino lhe fazendo um desafio. Essa pandemia está servindo para muitas coisas, né? Uma delas é para provar a nossa fé, na área financeira também. Na área financeira também. Você só pode deixar de dizimar se Deus deixar de lhe abençoar, com qualquer renda que seja. Com qualquer renda que seja. Eu sei de uma senhora que não está recebendo nenhum tipo de dinheiro em espécie, nem por transferência bancária, nada, mas ela recebe alimentos, ela recebe itens, pode dizimar dos alimentos, pode dizimar desses itens, mas o dízimo pertence ao Senhor. É ato de gratidão, é ato de fé. Pastor, e devemos pagar mesmo o dízimo das nossas dívidas? Nunca encontrei isso na Bíblia. Mas já encontrei pessoas que pagam o dízimo das dívidas. Se elas fazem do coração, eu não as julgo. Mas não é algo que eu jamais ensinaria, porque não se encontra na bendita palavra de Deus e para mim não faz sentido. Mas não julgo. Então vamos passar por essa pandemia mais firmes do que nunca, sabendo ter abundância, sabendo padecer necessidades. E vamos abrir as mãos para os pobres. Vamos telefonar para o pastor ou para o diácono e perguntar: alguém está precisando de remédio? Alguém está precisando de alimentos? Vamos abrir as mãos neste momento. Vamos continuar dizimando, ofertando, entregando a nossa promessa de fé. Porque Deus não está quebrado. Ele continua o dono, possuidor dos céus e da terra.